psicanalista, analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Platoniano, membro do Fórum do Campo Platoniano de São Paulo, professor titular no Instituto de Psicologia da USP, doutor pela USP e pós-doutor pela Manchester Metropolitan University, coordena junto com Vladimir Safat e Nelson da Silva Júnior o Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, LATESFI, autor de vários livros, entre eles Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, Uma Arqueologia das Práticas de Cura, Psicoterapia e Tratamento, Por que Lacan, e o Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, que é sobre isso que ele vai falar hoje. Para quem quiser o livro depois, está sendo vendido aí na frente. Aproveita o Christian depois para os autógrafos. Christian, obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. E queria te cumprimentar por essa saga, né? Uma brincadeira que começou com uma underground Baixa Augusta, né? Uma apresentação inesquecível sobre cinema e psicanálise, e hoje está em Curitiba, está em várias livrarias por São Paulo, né? E é uma iniciativa super bacana, porque faz circular a palavra e a participação das pessoas, superando aquilo que, para a minha geração, é uma fronteira muito espessa, muito opaca, que são as escolas de psicanálise, os clubes de psicanálise, as academias, né, universitárias. Então, a gente vê uma série de iniciativas, acho que a Patrícia ela realmente se destaca em São Paulo, que são transversais, né, de perceber que as pessoas estão muito assim interessadas em falar em primeira pessoa, falar olhando na face do outro, participar, colocar suas perguntas, dividir suas certezas e incertezas. Isso eu acho que conseguiu passar uma primeira barreira que a gente tinha, né? Eu já falo bastante tempo assim, mas em que os professores, os intelectuais, os acadêmicos, os literatos, tinham vamos dizer assim, uma certa espetacularização. A gente falava, mas era sempre assim, para muitas pessoas, ou uma aula, uma coisa assim que tinha uma distância muito grande com as pessoas. E eu acho que isso está sendo dissolvido, né? A gente está num outro momento, e esse quintal aqui, a experiência da Dani e da Tati, é uma prova viva, né, de que a gente tem um Epicuro em São Paulo, que as pessoas saem de casa e estão juntas e vêm conversar, né? Essa é uma arte, uma experiência que está assim, se rarefazendo, né? Eu acho que isso tem uma relação com o tema do livro, ou pelo menos o título, né, que é uma discussão sobre intimidade, e sobre como as pessoas se ressentem, ou às vezes nem conseguem perceber e nomear isso como uma dificuldade da pouca intimidade na vida cotidiana, né? E frequentemente a gente confunde, isso se tornou mais nebuloso com a entrada da linguagem digital, experiência das redes sociais, em que a gente foi exposto a uma onda assim, muito intensa de divisão ou de apresentação da privacidade, né? Privacidade, né? O espaço público, o espaço privado, como a gente é assim, em família, como a gente era em família, como a gente era na rua, a casa é a rua, né? São os operadores mais óbvios para a gente pensar essa nova experiência, né? A gente está agora com a primeira geração que são conhecidos como os nativos digitais. Eu não sou um nativo digital, acho que você também não. Nós somos adaptados, né? Tecnicamente essa é a palavra que se usa. O nativo digital é aquele que desde pequeno ele tem um tablet, ele toca na imagem, ele acha que a imagem reage a alguma coisa, ele não sabe o que não é um mundo sem banda larga, ele pensa em rede, ele não pensa, vamos dizer assim, institucionalmente, como enfim, a maior parte das pessoas que estou vendo aqui, né? Então um argumento assim, inicial é de que a gente não deve confundir a apresentação da sua vida privada, né? Tipo Big Brother, tipo contar coisas obscenas sobre si, com a intimidade, né?
A intimidade é uma anomalia entre essas duas coisas. Né? A intimidade é uma espécie de partilha, uma espécie de share, né? Não das coisas que você gosta, que você se identifica, dos seus pontos de vista. Isso é opinião, isso é debate público, isso é uma partilha daquilo que você não sabe em si. É uma partilha da sua incerteza, é uma partilha da sua indeterminação. Né? De tal maneira que, quando a gente fala em intimidade, às vezes a gente pensa assim, não, aquilo que está assim mais dentro de mim, mais secreto em mim, mais escondido. Né? Bom, isso é uma versão do privado. Né? O que a gente chama de íntimo é justamente encontrar isto que estaria assim lá dentro, né? Só que fora de você. Só que naquele olhar assim contingente, naquela fala de uma pessoa com quem você não divida nada a não ser aquele ônibus ou aquela mesa de bar que você sentou com aquele com quem eventualmente você, enfim, você não sabe nada sobre ele, mas de repente ele sabe algo muito profundo sobre você, e assim reciprocamente. Né? E a graça é que essa reciprocidade, ela, para ser uma intimidade produtiva, ela não é idêntica, ela funciona à base de uma espécie de mal-entendido. Né? A comunhão de almas, bom, eu estou pensando, eu estou vendo o mundo com o olho daquele que está me enxergando. Isso é uma condição assim que faculta que a intimidade aconteça, mas ela não deve se confundir com a real experiência de intimidade. Para essa experiência, ou segundo essa concepção, né, a gente teria um nome que me parece muito feliz, proposto pelo Jacques Lacan, né, esse psicanalista, né, que dizia assim, olha, todo mundo acha que a psicanálise é uma experiência de intimidade. Por quê? Porque ela acontece num espaço reservado, consultório, só tem 2 pessoas, a gente fala de coisas que não diria nem para si mesmo, né? Mas o que está acontecendo ali é uma extimidade. Você se encontrar, se descobrir, né, fora de si, no outro que representa a sua própria alteridade. Seja lá em que forma essa alteridade se manifesta. Né? Podemos chamar isso de inconsciente, podemos chamar isso de apulsão, podemos chamar isso de objeto A, podemos chamar isso de objeto da angústia. Tem várias figuras. O estrangeiro, né? O bárbaro, aquele que não fala a minha língua, o inumano, né? O animal. E aí a gente tem as várias figuras que esse livro ele tenta reconstruir o que seriam encontros produtores, indutores dessa experiência de intimidade, né, extimidade, nas situações mais clínicas, mas também nas situações mais proverbiais e mais cotidianas, nos encontros inesperados. No fundo, o problema da intimidade é o problema assim, da lógica do encontro, não da lógica de como a essência de um, de como a essência do outro, mas de como, se a gente se encontra com o outro de uma certa maneira, ele tira algo da gente que a gente nem sabia que estava lá. A gente se inventa numa coisa que os dois jamais teriam pensado assim, sobre si e sobre o outro individualmente. E isso torna então a intimidade uma experiência extremamente preciosa, né? Extremamente perseguida pelas pessoas e basicamente assim na ligação com as formas de amar, com a maneira como a gente escolhe alguém para partilhar a vida, com alguém que a gente escolhe para ser nosso inimigo, porque também é uma intimidade feroz com o inimigo, está em questão basicamente isso, muito menos interessante do que ser feliz, parece ser assim quando essa relação de intimidade acontece. Né? Quando isso se dá, em geral as pessoas dizem, olha, não aconteceu nada, mas eu me sinto mais rico. Não aconteceu nada, mas parece que eu estou levando alguma coisa desse encontro. Né? E que você chega e conta para o outro, e o outro diz, que bobagem, né? Que tolice,
ideia já foi, enfim, pensada, isso acontece toda hora. Ou seja, não é nada fácil você transmitir essa experiência de intimidade. Porque quando você transmite é porque você a reproduz, você conta a piada de novo. Né? Bom, não sei, temos um menu de jour, como é que funciona? Basicamente essa história a proposta desse livro. Né? Você tem um roteiro. Vou contar uma história então que está no livro, é uma história que abre o livro, a quem eu dedico a seu trabalho, né? Que é uma história familiar e que, vamos dizer assim, para a gente ter uma coisa mais encarnada, né? Isso eu falei de uma coisa mais... Só um parênteses. O livro está à venda aqui, só para as pessoas saberem, porque nem todo mundo sabe. Está à venda. Está à venda, porque depois tem um autógrafo e vão poder ler. Posso fazer. Tá bom. Tá, ótimo. Então, mas é uma história, né, que diz respeito à minha avó. Minha avó estava na Alemanha, decidiu ir morar na Alemanha em 1935, 6, né? Um momento absolutamente genial para você ir para a Alemanha. Onde você quer? Vamos para a Alemanha. Por que não, né? E, bom, então passa a guerra, lá tem meu pai, meu tio, e daí ficam fugindo dos bombardeios pela Alemanha, vai para o sul da Alemanha, para o norte e tal, até que encontram uma cidade assim pequena no Báltico, onde, enfim, ela tenta fugir num navio, embarcar num navio, e o navio é bombardeado na frente dela e tal. E é uma situação difícil, porque os russos estavam vindo pelo leste, né? E os americanos pelo oeste. E ela diz assim, a guerra não foi difícil. Difícil é quando a guerra terminou, porque aí você entra numa anomia. Né? Se fala pouco sobre isso, os estupros em massa, de russos e de americanos. Né? Estupros praticados assim como vingança de guerra, né? Uma espécie de terra de ninguém, então um negócio totalmente assim perigoso. Ela estava lá no Báltico e daí ela tem uma ideia, né? Que é que ela tinha deixado alguma coisa para trás em Hamburgo, onde ela morava, e ela tinha deixado para trás a bicicleta dela. E então ela devia, agora que a guerra acabou, voltar para Hamburgo e pegar a bicicleta dela. E todo mundo olha, mas você está completamente louca. Primeiro, porque os americanos bombardearam Hamburgo completamente em represália às bombas alemãs que caíam em qualquer lugar em Londres, matando, sei lá, um hospital, uma escola. E os americanos disseram, bom, então agora nós vamos fazer um bombardeio tapete e vamos acabar com Hamburgo, com Dresden, com outras grandes cidades alemãs. Então não tem nada lá em Hamburgo, você não deve ir para lá. E ela diz, não, mas eu tenho uma coisa que eu vou para lá, porque minha bicicleta está lá. E daí ela deixa os dois filhos, meu pai tinha uns 13 anos, nesse lugar com desconhecidos. Ela abandona meu avô, que estava na frente russa, tinha sido pinçado pelo movimento que prendeu os alemães no contra-ataque russo, né? Ele chegou a ver Moscou, assim, mas depois a coisa virou, mas não se sabia se ele estava vivo ou morto. Então, a qualquer momento ela podia ser chamada. Ela falou, não, eu vou ali e volto, né? Espera só um pouquinho. E daí ela vai e anda pela Alemanha, chega em Hamburgo, e daí dizem para ela, escuta, não tem mais cidade, você não vai achar nada na cidade. E de fato a cidade está totalmente destruída, não tinha mais rua, não tinha mais placa, não tinha mais como você se orientar, assim, e ela entra na cidade, vai andando pela cidade, passa um dia, passa 2 dias, e uma hora ela olha assim, um prédio de 3 andares, a bicicleta dela lá, achou. A bicicleta, só que ela não conseguia nem pegar a bicicleta estava mais ou menos assim, na altura daquele telhado. Mas estava lá, né? A bicicleta estava lá. E nesse momento ela cai em si e começa a chorar, e daí ela se dá conta que ela tinha feito uma coisa completa. Minha avó era uma pessoa muito racional, muito metódica, então ela tinha feito uma coisa sem paralelo na vida dela. Uma coisa que não tinha nenhum motivo para fazer, e muito menos naquela hora,
E ela diz assim, o que eu tinha na cabeça? Eu ia pegar as 2 crianças, pôr na garupa da bicicleta e pedalar para o Brasil? Quer dizer, é como um objeto completamente inútil, né? E ela começa a chorar, né? E ela diz, agora estou perdida, arrumei encrenca para os meus filhos, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei como sair daqui, está anoitecendo. E daí aparece uma senhora. Tinha muita gente assim depois dos bombardeios, né, que eram errantes, que ficavam, enfim, procurando algo, alguém. E uma senhora que escuta a minha avó chorando e ela diz, o que aconteceu? Né? Daí conta essa história louca que eu contei para vocês. Né? E a pessoa, naquele momento, começa a chorar. Né? E entrega um pedaço de pão que ela tinha, o último pedaço que ela tinha, e diz, a saída é por aqui. Vai sempre nessa direção que você vai sair da cidade. E, de fato, a avó não tinha nenhuma orientação para sair da cidade. Pegou aquela palavra aleatória, dada por alguém aleatório, sem nenhum interesse, sem nenhum benefício, e foi com um pedaço de pão, saiu da cidade, voltou para, enfim, o lugar lá na Polônia e se salvou. Né? E de todas as histórias que ela contava sobre a guerra, essa era a mais impressionante para nós. Eu cresci, 5 anos de idade, ouvindo esse negócio. Porque mostrava como um momento de intimidade. Ela requer pouco, ele requer que você escute o outro, nesse caso, escute o sofrimento do outro. Requer que você empenhe sua palavra, né? Quem conta, quem recebe, né? Que, bom, vai por aqui, e que você divida alguma coisa, que você partilhe, que você compartilhe. Compartilhar tem que ver com compartilhar o pão, né? Exatamente como conta a história. Né? Então, eu acho que é uma história que ilustra o ponto. Porque não estamos falando de 2 pessoas que eram amigos desde a infância, não estamos falando de uma alma que tinha uma história atrás de si, nós estamos falando de uma rede possível de interesses que pode haver, tudo isso pode estar em jogo. Né? A gente está falando de um encontro contingente com uma alteridade que te transforma para sempre. Né? E te transforma para sempre porque aquilo fica com você. E o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou passando para vocês. Né? Como um pedaço de pão que chegou lá, foi para o outro e agora está indo para vocês. Né? Como é que a gente consegue fazer isso acontecer mais vezes? Né? Quais são as condições, né, que favorecem que isso aconteça? Porque isso não garante. Às vezes estão dadas todas as condições, mas não rola. Né? Falta alguma coisa. O livro é sobre esse enigma, sobre essa situação, né? Sobre o elenco de diversidades que a gente pode ter para produzir um certo tipo de encontro que eu estou chamando aí de intimidade. Né? Intimidade, então, não é um sentimento, não é um afeto, mas é uma espécie de percurso. Né? Percurso entre eu e o outro. Vou fazer umas 2 perguntinhas aqui só para animar vocês. E aí a intenção é que a gente realmente converse. Né? Bom, Cristian, eu vou começar pelo título do livro. Né? O que você estaria chamando de políticas do sofrimento cotidiano? Tá? E que relação a gente podia fazer entre capitalismo, as pulsões e as formas de gozo? Caraca, você veio armada? Você não falou que ia ser assim. Tá, então, como é que é mesmo? Vamos lá, de novo. Repita. Eu li o livro. Pô, então foi você que leu. Bom, que você estaria chamando de políticas do sofrimento cotidiano e que relação a gente podia fazer entre capitalismo, pulsões e as formas de gozo, né? Esses imperativos a que estamos sujeitos. Tá. Compre, seja o primeiro aluno, seja um empresário de sucesso, goze, consuma. Tá. Vou começar por aí. Bom, você foi na veia, né, mais conceitual do trabalho, que, de certa forma, é uma continuação que tenta generalizar e dar mais conteúdo empírico
para o meu trabalho anterior, que chama Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, né? E que tem que ver justamente com a problemática dos muros, da segregação, né? Que está aqui sendo questionado em ato pela Tati e pela Dani, com a ideia de uma casa aberta, né? Quer dizer, como é que a gente consegue inventar uma vida, uma forma de vida, onde o muro não seja a nossa estrutura fundamental, né? Não só arquitetônica, mas também a nossa estrutura simbólica fundamental, né? De um gesto de indiferença, de negação, de oclusão da face do outro, de surdez, de medo, né? O que tem do lado de lá do muro, de inveja, elas querem entrar para o lado de cá do muro, de sentimento de persecutoriedade, de uma vida cujo grande ideal é segurança, né? É não perder, quer dizer, o empate está bom. Isso é pouco para uma vida, né? Mas nós estamos assim formando um discurso, uma certa relação entre o trabalho, o desejo e a linguagem, que vai cada vez mais fazendo a gente acreditar que isso é suficiente, né? Fugir dos prazeres é suficiente, fugir da dor é suficiente. Se terminar tudo enfim, sem nenhuma vítima, vai tá ok. Quer dizer, é contra isso então que tinha essa ideia no livro anterior, e que acabou por introduzir num certo debate, pelo momento histórico que o Brasil estava vivendo, por certas características também internas à psicanálise, ao reposicionamento da psicanálise e da psicologia nas instituições de saúde. Bom, por vários motivos, se tornou assim estratégico a gente discutir e aprofundar assim conceitualmente o que vem a ser o sofrimento, né? Porque os psicanalistas, eles estudam e se dedicam e tratam de sintomas. Esse é o nosso ponto fundamental, né? Na clínica, quando um paciente chega, a gente tem que localizar onde é que está o sintoma. Porque nem sempre o sintoma é aquilo do qual a pessoa se queixa, né? Frequentemente ela se queixa de uma coisa, mas o sintoma dela é outro. E daí ela diz assim, nesse sintoma você não mexe, eu quero que você mexa aqui. Você diz, não, mas aqui é que está a questão, aqui é que está o problema. Isso é uma característica dos sintomas assim psicológicos, eles não são concêntricos com o sofrimento, né? Muitas vezes elas têm até uma estrutura do tipo assim, com o meu sintoma, eu estou bem, eu amo ele mais do que a mim mesmo. É o que eu tenho de mais íntimo. Assim, pode sim cair o mundo, mas isto eu não arredo o pé, né? E daí você pergunta para todo mundo em volta, e todo mundo em volta diz, a gente está sofrendo. Ele não, mas nós, a família, os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo sofre, mas ele está bem. Ele está bem porque esse é o jeito dele, né? É a minha personalidade. Então, há uma relação, né, entre sofrimento e sintoma, mas é uma relação meio contingente. Ela depende de certas condições para se estabelecer. E na clínica, a gente então tem que lidar com isso. A gente trata o sintoma, como dizia Hipócrates, né? Curar o que pode ser curado. Então, o sintoma ele se desmancha, se a gente tem sorte, ele dá uma trégua, a pessoa não precisa mais dele. Mas Hipócrates dizia também mitigar o sofrimento que pode ser mitigado. Muito importante, então, né? Curar o que pode ser curado, mitigar o sofrimento que pode ser mitigado. Ou seja, são técnicas diferentes, né? Num caso, você faz a coisa desmanchar. No outro, você diminui ela, você muda a coisa de forma, você leva aquilo ao ponto em que, escuta, o sofrimento ele é uma parte incontornável da vida. Mas o que a neurose faz é acrescentar uma a mais. Ela cria um puxadinho, né? Ela cria uma extensão, e aí a coisa vai ficando mais chata e mais desinteressante. O terceiro ponto que o Hipócrates definia, né, na sua arte médica é que, esquecido, não tentar curar o que não é curável. Esquecendo completamente disso. Nossa vida se transformou em tirar sintomas, reduzir o sofrimento, e onde é que está o incurável da vida? Daqui a pouco a gente vai mudar isso. A ciência vai inventar uma solução, e etc. A gente não tem uma grande reflexão
uma reflexão muito poderosa sobre isso, que tem um nome na psicanálise, no Freud, que é a ideia de mal-estar. Né? Mal-estar tem que ver com aquilo que, assim, a vida vem com certas questões existenciárias que não são curáveis. E quando a gente tenta curá-las, elas ficam muito pior. Elas, vamos dizer assim, inflamam, elas tornam o sofrimento, elas são uma fonte de alimentação para o sofrimento adicional, esse que veio a mais, que veio de brinde, né, na viagem. Né? Bom, então, quando eu falo em políticas de sofrimento, eu estou pensando no seguinte: a experiência de sofrimento, ela depende, para se instituir enquanto tal, de três coisas. Em primeiro lugar, de como a gente a reconhece. De como a gente, por exemplo, torna ela visível ou torna ela invisível. Exemplos. Cala a boca, menino, engole o choro. Ou, ai meu Deus do céu, vamos levar para o Einstein, isso aqui é gravíssimo. Duas formas de reconhecer o mesmo fato. Né? Para objetos materiais, eles são indiferentes à forma como eu os reconheço. Esse vaso vai continuar igualzinho a ele. Se eu digo que ele é lindo, se eu digo que ele é péssimo, se eu digo que eu vou quebrar ele na cabeça de alguém, ele continua o mesmo vaso. Ocorre que o sofrimento não é assim. A forma como eu reconheço o sofrimento muda o sofrimento. Muda a experiência real do sofrimento. Né? E vejam, isso é uma coisa bem milagrosa. Eu acho isso assim, uma coisa assim, mágica. Né? De como a coisa bruta muda se você diz, é porque Deus quis. Ou porque minha tia Cacilda me ferrou mais uma vez. Né? É outra coisa. É outra coisa. E é uma coisa que depende de como a gente interpreta essa coisa. Não é como vaso. É algo que é feito de atos de reconhecimento. Né? Isso, veja, a gente então, generalizando, a gente vai observar como ao longo da história, e a história pode ser contada a partir de modalidades esperadas de sofrimento, para a classe, para gênero, para a raça, para a posição social e etc., e modalidades não esperadas de sofrimento. Se você não sofre como você deve, você tem um problema. Né? E isso quer dizer, você não vai ser reconhecido como tal. Por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante, feita desde 1966, pela Organização Mundial de Saúde, que diz assim, duas pessoas com os mesmos sintomas, alucinatórios, delirantes e etc., se ela é pobre, ela tem 40% mais de chance de ser diagnosticada como esquizofrênica. E se ela é rica, ela tem 30% a mais de chance de ser diagnosticada como depressiva. Por quê? Porque esquizofrenia é um nome muito mais pesado do que depressão. Ou seja, pessoas diferentes espera-se que sofram de maneiras diferentes. Isso afeta, eu acho que brutalmente, as nossas, por exemplo, posições de gênero. Tá? Ah, você está sofrendo, está louca, porque mulher é assim, grita e etc. O que você está fazendo? Neutralizando, se recusando a reconhecer essa expressão de sofrimento como própria. Tá? Ou então, homem não chora. Outra maneira que, bom, você tem que expressar seu sofrimento como sendo agressivo. Sendo falando alto. Ah, tá, então ele está sofrendo. Bom, isso não é, como vocês estão vendo, então, arte e obrigação de nenhum tipo de natureza. Isso depende de como a gente negocia, de como a gente escolhe, vou chamar assim, forçando um pouco. Né? Qual é o sofrimento que a gente quer? Highlights, né? Tornar visível. E qual é o sofrimento que a gente quer? Embaixo do tapete, tornar invisível. Só que aí nós vamos para um segundo aspecto do sofrimento, que vocês já devem ter intuído como ele está presente nisso, que é, bom, o reconhecimento ele não se dá assim no ar. Né? O reconhecimento não é um gesto metafísico. O reconhecimento se dá pela linguagem. Né? E é por isso que o sofrimento ele depende, então, sempre da narrativa que o produz. Né? O sofrimento é uma história.
né? Ele se faz numa história. Exemplo, né? Hoje tive um dia horrível, querida. Que nada. Eu tenho uma história muito... Você não sabe o que me aconteceu na escola hoje. Bom, e daí chega o terceiro e diz, vocês dois é que não sabem de nada. Eu, que estou com minha mãe doente no hospital. Já viram esse tipo de conversa? Né? Isso diz assim, estranho. Parece que as pessoas, elas estão lutando para ver quem é que sofre mais. E se você diz para ela assim, olha, para com isso, não é tão grave, a pessoa se sente assim, humilhada, ou então menosprezada, ou então ela parte para cima de você. Por quê? Porque ela está querendo que a história dela, que a narrativa dela, de certa maneira englobe a sua, né? Se impõe a sua, se torne, vamos dizer assim, mais proeminente ou mais digna de reconhecimento que a sua. Então, isso nos leva ao seguinte, né? O que são as grandes formações literárias, né? O romance romântico, né? O alemão, o inglês, o francês, o russo. Normalmente a gente olha para essas formações e diz assim, a gente tem uma grande dívida simbólica com esse pessoal, né? Com Balzac, com Tolstói, com Dostoiévski, porque essas pessoas nos ensinaram a amar. Elas nos ensinaram o que quer dizer isso que você está sentindo dessa e daquela maneira, e como não dizê-lo, e como um homem diz isso, como uma mulher diz isso, como um idoso diz isso, e como uma criança diz isso. Primeiro o romance e depois o cinema, o teatro, aí mais ou menos no meio, elas são artefatos que ensinam a gente a amar. Mas o que é menos comum é olhar para a literatura e dizer também que ela nos ensina a sofrer. Ela mostra pra gente, ela produz pra gente narrativas de sofrimento que a gente reputa produtivas, que a gente reputa interessante, que a gente diz assim, olha, quem que eu queria ser na vida? Dom Quixote, herói moderno. O Dom Quixote é um lunático, um cara que está sofrendo, nem sabe direito em quem que ele está, mas ele é um herói. Quem é Hamlet? Outro cara, um atormentado, né? Mata ou não, tio, será que sim, será que não? Robinson Crusoe, que lindo, né? Perdido numa ilha, coitado, sem ninguém, solidão miserável, e a gente diz, são os nossos heróis, né? Casanova ou Dom Juan, esse sim, né? Assim, uma mulher, outra, todas, né? Ou galinha e etc. Não, sofrimento imenso, nenhuma chega. Mais uma, e outra, e mais uma, e etc. E vocês vão ler lá, e não é bolinho, não é uma história de assim, como eu sou bacana porque todas as mulheres me querem. É uma história... cheio de Dom Juan. Não, infelizmente não. A gente usa mal, porque a gente não vê. Porque quando você diz Dom Juan, hoje é o galinha, né? É o cara que só quer usar os outros, e olha só que mal intencionado. O Dom Juan mesmo é um sofredor. É um cara que não encontra. Mas esse aí também tá sofrendo. Mas então, qual é o sofrimento? Talvez lá para o século XVII fosse assim extremamente avançado. Então o que a gente quer quando a gente diz assim, sai daqui, Dom Juan, o que a gente está querendo dizer, de certa maneira, esta é uma maneira de amar e de sofrer que já deu. Inventa outra. Essa aí está muito no livro. Esse aí não teve novidade nenhuma, não teve criatividade nenhuma. O terceiro elemento, então, fundamental para falar em políticas de sofrimento, além do reconhecimento e da ideia de narrativa, é uma ideia, uma propriedade do sofrimento, que diz respeito à transitividade. Transitivismo é uma coisa que acontece na criança numa determinada idade, né? Entre 3, 4 anos... A criança vive momentos em que ela tem uma indeterminação de quem é o agente e de quem é o paciente em uma determinada ação, né? Então ela vai, bate no amigo e ela começa a chorar, porque ela sente que ela apanhou. Ou seja, agente da ação, ela, né, sujeito, vive em si o efeito da ação que ela mesma praticou sobre o outro. Isso aparece em quadros psicóticos mais graves, mas isso aparece em todos os momentos de crise, né? Todos os momentos em que a gente se divide muito
em que a gente é tomado por muita angústia, a gente é exposto a essa relação transitivista, né? Então a gente acha que o outro está perseguindo a gente, mas na verdade a gente está perseguindo o outro. A gente acha que o outro está sendo agressivo, mas é o cara que está sendo agressivo. A gente acha que o outro está, enfim, nos provocando, mas uma pessoa de fora olha e diz, mas é esse cara que está provocando o outro. E ele sente como se fosse um que estivesse provocando ele. E veja, não é mentira, não é uma falta de caráter, não é uma pessoa que está assim, querendo jogar judicialmente com uma inversão dos fatos, né? É uma propriedade, é um estado psíquico chamado então de transitivismo. E aí vem a tese, né? Todo sofrimento ele é transitivista, ele é contagioso. O sintoma não é. Você tem uma ideia obsessiva, eu posso achar assim, curioso, interessante, posso ter uma também, a minha, mas eu não vou ser contagiado pela ideia obsessiva da Patrícia, ou pelo braço paralisado dela, ou, bom, com algumas exceções, mas pela fobia que ela tem de ratos ou baratas. Agora, o sofrimento, porque ele depende do reconhecimento, porque ele depende da compartilhar de uma narrativa, ele é contagioso. Se eu estou sofrendo e eu gosto, e você gosta de mim, o que acontece? Você está sofrendo porque eu estou sofrendo. E daí, eu não quero te incomodar. Sabe, gente, assim, não quero dar trabalho, né? Eu não quero dar trabalho, né? Quando a pessoa chega com essa retórica, você já sabe que aí vem encrenca. Mas, vamos dizer que você está sofrendo porque olha para mim e eu não estou muito bem. E daí você está sofrendo porque eu estou sofrendo. Mas você tenta esconder isso de mim. Mas você não esconde, não. Eu percebo que você está sofrendo porque eu estou sofrendo. E, portanto, eu sofro um pouquinho mais. Agora, eu estou sofrendo porque eu já estava sofrendo. Só que eu levei o sofrimento para uma pessoa que eu gosto. Eu gosto dela. E ela saiu daqui preocupada, porque ela me viu numa situação que não estava legal. E daí ela chega em casa, fala para a Sione, ela estava lá com o Cris, e eu achei que ele não estava bem, né? Eu fiquei meio preocupado, sabe? Eu não estou tirando da cabeça que ele não estava muito bem. E daí a senhora, que gosta dela, diz, eu estou sofrendo porque eu gosto de você. Então, se você está sofrendo, eu estou sofrendo porque você está sofrendo. E daí ela está sofrendo porque ela está sofrendo, porque eu estou sofrendo. E eu estou sofrendo um pouco mais, porque agora eu estou sofrendo com o que ela está sofrendo e com a senhora que está sofrendo. Que eu às vezes nem conheço, mas que eu vou intuindo que essa coisa vai longe. E ela vai longe, e ela é contagiosa, e ela torna as situações de sofrimento, então, partilháveis. Isso é muito importante. Isso é muito importante para elaboração, por exemplo, de um luto. Né? Por que a gente se reúne quando perde alguém? Uma cidade de interior. Né? Não sei se vocês sabem como é que é. É um evento maior que o Quintal Amêndola. Né? Põe o corpo na mesa da sala, e vem as carpideiras, e põe velas, e todo mundo, e vem um cara com a caipirinha, e o outro começa a contar piada, e dali a pouco vocês estão todos juntos, né? Refazendo a vida daquela pessoa, e etc. Né? É possível que essa comunidade que se forma, essa comunidade meio instantânea, ela seja essencial para que a gente consiga fazer um tipo de memória que vai me ajudar a entender o que é que eu perdi naquela pessoa que eu perdi. Tá? Comparem isso com o modo individualista de viver o luto, o modo DSM de viver o luto. Né? Você chega para o outro, tô mal, eu perdi uma pessoa querida. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Trabalha que passa, vamos em frente, a vida boa é aquela que vai vir, ficar olhando para o passado é péssimo, esquece isso. Né? Bom, esse tipo de atitude a gente sabe é criminoso, né? Devia ser proibido pelo órgão de fiscalização de doenças mentais. Não fazer isso. Isso cria patologias que a gente conhece. Uma hora o luto vai vir, e daí ele vem em cadeia, e daí você já nem sabe mais o que você está discutindo no luto que você retardou. Bom, encrenca. Mas, para vocês verem, então, o caráter contagioso do sofrimento. Né? Bom, dito isso, segunda parte da pergunta. Se existem, então, políticas de sofrimento,
se elas não são fatos naturais, mas que dependem das nossas escolhas. Eu não estou falando em política aqui no sentido assim partidário, se bem que algumas vezes a gente pode tecer algumas associações, né? Mas é política no sentido de um desejo comum e um exercício comum do desejo pela palavra, e que tem que ver com conflito. Olha só, todas elas têm uma aproximação direta com o sofrimento, né? Qual é o sofrimento que a gente quer dar luz e qual é o que a gente quer pôr na sombra? Escolha. Mas não é escolha que cada um vai lá e vota. É uma escolha, é uma micro-escolha. É uma escolha que a gente tem a cada dia, a cada hora, a cada momento que você tem que julgar e se posicionar diante do sofrimento do outro. O que aconteceu, e aí para ser rápido na tua pergunta sobre o gozo e o capitalismo, o que aconteceu do ponto de vista da estrutura social, do lugar social do sofrimento, de 1973 para cá, né? Eu digo 73 como uma data mágica, é óbvio que as coisas não são assim na história, mas ela é uma data onde aconteceram algumas coisinhas sincrônicas. Crise do petróleo, tudo bem, mas foi o ano em que Augusto Pinochet deu um golpe no Chile e começou então a aplicar algumas ideias que ele tinha recebido de economistas da escola de Chicago, que tinham sido pensados pela primeira vez nos anos 30, 38, 40, conhecido como um modelo neoliberal. O modelo neoliberal ele presume, entre outras coisas, que não há áreas abrigadas na nossa vida da lógica econômica. Então, a educação, a saúde, a cultura, o terceiro setor, o quintal amêndola, não tem nada que tem que ficar fora ou que pode ficar fora da lógica da produção. E, diante dessa premissa, cada um de nós é um pequeno empresário. Né? Cada um de nós tem que olhar para a própria vida e dizer assim, minha vida tem que dar lucro. Minha vida eu tenho que estar no positivo. Eu tenho que estar no balanço a favor. Eu tenho que... Eu não estudo mais, eu não leio mais livros, eu invisto. Né? Eu faço investimentos. Né? Já foram em lugares em que você diz assim, palestra, investimento, R$50. Que investimento? É o preço da coisa. Tem que pagar o negócio, tem que pôr as luzes e etc. Pagar, não, mas isso... Não é que você está pagando, isso é uma troca, né? Você põe, você tira, talvez isso vai fazer bem para o seu networking, talvez isso vai fazer bem para o seu currículo, talvez isso vai fazer bem para, enfim, o seu patrimônio cognitivo. Você tem que contabilizar as coisas. Né? Bom, fazendo uma apresentação muito sumária. Né? O que isso tem a ver com sofrimento? Isso introduz uma mutação na relação ou no modo de ler o sofrimento. É uma outra política de sofrimento que nasce aí. Né? Até então, no que a gente pode chamar assim de momento liberal, momento do estado do bem-estar social, o sofrimento era um problema. O sofrimento é o seguinte, meu trabalhador na linha de montagem ficou com tenonciovite. Ele não vai trabalhar, eu produzo menos carros. Problema. O que eu tenho que fazer? Cria-se um departamento de saúde, hospital, INPS, seguro trabalhador, aposentadoria, previdência social. Lembra que existia um negócio assim? Que antigamente era, só trabalhava, e daí, bom, era uma hora até ela envelhece, então tem que sair da linha de montagem. Né? Quem inventou isso foram os alemães, né? Não sei se vocês sabem essa história. Não era exatamente para proteger a pessoa, mas porque aquela pessoa ia envelhecendo e a produtividade dela ia caindo. Mas ela não queria sair. Ela tinha direito àquele cargo. Ela era dona, ela a pessoa que tocava o sino da mina. Então o Bismarck, para fazer a pessoa desistir da sua posição no trabalho, inventou a aposentadoria. Então, olha, você vai para casa e a gente paga para você ficar em casa. Por quê? Porque daí eu ponho um outro cara no seu lugar, que vai produzir mais, que vai, enfim, que é jovem, que vai, enfim, ser mais interessante para a empresa. Mas, então, no universo liberal, o sofrimento não é bom. O sofrimento faz as pessoas produzirem menos. O sofrimento adoece as pessoas. A gente tem que evitar o sofrimento. Porque o sofrimento é uma característica da doença. E a gente tem que promover a saúde. Né? E, com isso, se montou um monte de dispositivos, de discursos, de histórias, de narrativas e políticas de sofrimento.
O que acontece em 73? Aliás, o mesmo ano em que o manual Código Civil das Doenças Mentais, chamado DSM, naquela altura DSM-3, disse, olha, vamos tirar de cena uma coisa que é muito narrativa, que chama neurose. Tá? A neurose, ela é uma história que junta inúmeros sintomas. O seu braço paralisado, a sua angústia, a sua astenia, depois a sua irritabilidade, depois as suas dificuldades com o sexo, daí a sua insônia. Tudo isso está assim unido por uma espécie de gramática geral, que para cada um é uma, mas que a gente chama de neurose. O que começa a acontecer a partir de 73? Esse bicho é muito grande para tratar. Não dá, uma doença desse tamanho a gente não consegue tratar. Vamos então decompor a coisa. Depressão vai para um lado, o transtorno de humor vai para o outro, os transtornos somatoformes vai para outro, as adições vai para outro, e assim a gente tem aquilo que era uma única, vou falar aqui de uma única doença, não é uma doença, mas o único transtorno é decomposto em 14 ou 15 quadros. E daí as pessoas passam a ter 5 ou 6 diagnósticos. Incrível, né? Mas está valendo. Por quê? Porque você segmenta o sofrimento de tal maneira que você se olha como uma loja de departamentos. Né? Departamento X não está bem, esse aqui também não, aquele outro não, nada funciona. Mas não tem ligação entre as coisas. Né? Você trata um por um. Isso tem que ver com uma mutação na lógica de produção e na lógica discursiva e na posição que o sofrimento passa a ter pra gente. Né? E a coisa maluca que veio junto com essa política, né, vamos chamar assim, neoliberal, é a seguinte: o sofrimento não é um problema para a produção. O sofrimento, se bem usado, ele produz o que a Patrícia mencionou. Né? Ele produz um a mais de gozar, né, na ponta do consumo, e ele produz um a mais de produzir na ponta da produção. Né? Como? Vocês vão dizer, não, o sofrimento o sofrimento é ruim. Não. Para Jack Welch, sofrimento não é ruim. Já ouviram falar em Jack Welch? E é um presidente de uma General Electric que inventou uma coisa incrível, que é o seguinte: todo ano, baixou essa lei, né? 10% dos meus funcionários vão ser despedidos. Como assim? E se a gente produzir super bem, se a gente bater as metas, se cada um fizer a sua função? Não importa. 10% vão morrer. O que vocês acham que isso produz? Paranoia, medo, ansiedade, temor. Será que eu vou estar nos 10%? Será que vou ser eu que vou ser escolhido? Será que vai ser o meu departamento? Será que eu vou esse ano ou eu vou no próximo? E o que acontece com a pessoa assim, possuída pelo medo? Ela trabalha mais. Ela não trabalha menos. Ela trabalha mais. E é um a mais que, assim, looks like magic. Né? Que veio do nada. Você não precisa pagar mais para ela. Aliás, você pode pagar menos para ela. Se você conseguir insuflar a dose ideal de sofrimento. Né? Porque se for muito, o que acontece? Ele deprime. Ele para de trabalhar. Não é bom. Mas se for pouco, ele amolece. Então ele pode trabalhar menos do que ele poderia. Resultado, um bom manager é um administrador de sofrimento. É alguém que está interessado. Você está muito felizinha, né? Está dando uma risada aqui. Já sei, eu vou dizer para a sua superiora que a sua avaliação no último 360, você precisa melhorar assim a sua atitude interpessoal, sabe? Uma coisa vaga que ninguém sabe o que significa, mas a pessoa diz, eu preciso fazer alguma coisa. Coaching, pelo amor de Deus. Vamos fazer algo porque eu estou nos 10%. Né? Isso parece óbvio, a gente vive dentro desse funcionamento e começa a imaginar que sempre foi assim. Não foi assim. Isso tem uma data de início. Isso é uma política específica com relação ao sofrimento que foi inventada pelos franceses. Né? Vamos dizer que eu não gosto dos americanos. Aliás, perdemos a guerra para eles. Né? Bom, tira esse capítulo. Mas
telefonistas francesas estavam expostas, eu não sei se vocês conseguem, os mais jovens, imaginar o que significa uma telefonista. Uma telefonista era uma pessoa que completava as ligações, né? As ligações mais complicadas, ela tinha que fazer os links, né? E vamos supor que uma telefonista média, ela conseguia fazer 10 ligações por minuto. Legal, 10 ligações por minuto, porque mais que isso ela não consegue, né? Em média, né? Umas faziam mais de 10 minutos. Então, a companhia telefônica passava por minuto 10 ligações. Ela fazia 10 ligações, ia para casa feliz. Até que chegou um gênio do mal e disse: o que vai acontecer se eu passar para ela 15 ligações? 20 ligações, né? Primeiro 15, depois 20, né? 15, ela vai começar a acelerar, né? Começar a acelerar, eu vou conseguir extrair um a mais de gozo, né? na produção, né? No engajamento dela. E se eu oferecer para ela 20 ligações? 20 ligações, nenhuma consegue fazer. Nem que seja a super telefonista. Mas, nessa situação em que primeiro você vai aumentando, a pessoa vai conseguindo, Chega uma hora, agora a gente tem uma novidade, não é mais 15, é 20. As ligações começam a cair, a pessoa começa a ficar o quê? Agressiva. Ela começa a ficar com raiva. Ela começa a ficar com raiva e com os fones e com a mão, e a raiva que vai nascendo e crescendo dentro dela vai ter que ter um destino, porque ela não pode mandar o infeliz pro inferno, ela não pode xingar o chefe, ela está presa naquela situação, e quanto mais raiva ela tem, mais o que ela faz? Mais ela põe os canos nos lugares e ela consegue fazer 18. E ela vai para casa se sentindo miserável, um bagaço, porque não cumpriu o que ela devia ter feito, que eram as 20, destruída, e o sujeito que está do outro lado diz: opa, parabéns, manager, você conseguiu tirar dessa pessoa 18 ligações. A base do quê? Sofrimento. Faça as pessoas sofrerem mais. Faça as pessoas sofrerem adequadamente e você vai ter mais produção. É parecido, óbvio, né? Talvez seja, né? Alguém já teria uma pergunta? Diga. Bom, o seu livro mais recente se abre com, que é o capítulo mais longo, falando de solidão e solitude. E acho que foi um capítulo que é super interessante, porque creio que é um dos caminhos práticos, digamos assim, para a produção de atividade. Né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal. Porque é uma palavra, né, que não circula muito em português, acho que a maior parte das pessoas não ouviram, mas que tem uma história muito pujante, tanto em inglês quanto em alemão, né, que é solitude, né? Allein, sozinho, Einsamkeit, também sozinho ou solitude, né? E essa diferença ela tem que ver com a discussão entre, enfim, seria a intimidade apenas uma fronteira entre o público e o privado? Quando eu pego as minhas coisas pessoais e divido com a outra pessoa que eu não conheço, coloco elas no Facebook ou apresento e coletivizo isso que eu tô sentindo. Essa é mais ou menos a nossa tese padrão, né? E é uma tese que faz a solidão, a experiência de solidão, está associada com fracasso social, né? A gente vê muitos pacientes sofrendo porque, e o dito é
E veja, o sofrimento tem que ver com como a gente fala dele, né? E são pacientes que dizem assim, eu tenho um problema que eu estou sozinho, ou sozinha. Mas escuta, São Paulo, um monte de gente, a rua, etc. Onde que você está sozinho, né? Bom, eu me sinto sozinho porque eu sinto que eu estou isolado do outro, né? Que eu não estou em contato com o outro, que eu fracassei na minha sociabilidade. Então as minhas trocas sociais não estão sendo bem desempenhadas, né? E mais, e que todo mundo está percebendo isso. Você diz, por exemplo, você está sozinho, né? Você diz, legal, então que tal conhecer pessoas? Sei lá, ir a um lugar onde tem pessoas. Por exemplo, um cinema. Cinema? Eu vou chegar no cinema e comprar um bilhete sozinho. E todos vão olhar para mim e vão dizer, aquela pessoa está sozinha. E o que aconteceu com ela? Ela foi abandonada. Tem alguém, aquele que vai junto com ela, aquela extensão, aquela certificação de que tem alguém que me ama e que a gente está junto, né? Não veio. Ela tem um defeito. Ela tem um defeito que as pessoas olham para ela e vão ver, né, esse defeito. E essa sensação acompanha essa pessoa quando ela vai numa festa, quando ela vai fazer uma apresentação, quando ela vai a qualquer lugar, ela sente que há o quê? Né? Quer dizer, ela está interpretando que há uma espécie de déficit, que ela está em falta. Né? E ela entende que ela está em falta com assim, um certo tipo de contato com o outro. E daí o que ela, em geral, faz é propor contatos. Né? Então, bom, você está sozinha, ligue um Tinder. Ok, aí você vai ter muitas pessoas que você vai match. E daí você pode sair com pessoas todo dia, 2, 5, se você quiser. E daí a sua solidão vai se resolver. Não. Só que não e só que piora. Só que não é só assim que não melhora, piora. Porque daí você começa a perceber que estar com o outro é mais complicado do que estar fazendo coisas com o outro. Ou então, estar produzindo o que a gente chama em psicanálise identificações. Né? Identificações, em geral, elas estão baseadas numa afinidade de gozo, uma afinidade de gosto. Né? Então, bom, eu converso a Tinder. Você gosta de vermelho? Eu gosto de vermelho. E você gosta de azul? Eu também gosto de azul. É incrível! Nós dois gostamos de jabuticabas. E também torcemos para o Palmeiras. E lemos aquela mesma coisa. E a série? A série que você gosta é a mesma série que eu gosto. E incrível, nós fomos feitos um para o outro porque nós gostamos das mesmas coisas. Não! Né? Quer dizer, a produção de identificações e no fundo, são reposições e ajustes para o nosso narcisismo. Né? Narcisismo aqui entendido não como uma substância maléfica, mas como um tipo de reconhecimento. Né? Eu estava falando de sofrimento, reconhecimento. Né? Um tipo de reconhecimento baseado, prima facie, no valor simbólico, na realização do valor simbólico de uma imagem. Né? Uma imagem que me representa simbolicamente. O que acontece com a política neoliberal de sofrimento? Ela se infiltra no nosso valor de imagem. E o nosso valor de imagem ela pode ser assim, associado, somado, por contágio, por afinidades de gosto, por identificações. Tá? Só que identificações, elas, no fundo, depende da identificação, mas vamos falar das identificações mais correntes, aquelas com traços de afinidade, de gozo, de identidade. Elas produzem uma ilusão que é a seguinte: o bom amor é aquele por alguém que gosta disso, que veste aquilo, que viaja com aquilo outro, que frequenta esses lugares, que tem esses amigos. Quem é a pessoa que responde a todos esses critérios? Me moi myself, né? De tal maneira que você que se acha um idiota, desinteressante, solitário, porque não tem ninguém na vida,
vai construir do lado de lá uma outra pessoa, né, cuja coisa mais interessante na vida dela vai ser você. Não vai dar certo nunca. Ou seja, vai criar, né, e reproduzir um tipo de solidão, né, dizia Montaigne, né, a pior solidão é aquela que se vive a dois. Tem um outro tipo de solidão, que tem uma palavra em inglês que ajuda a gente a dizer que tem esse outro tipo, que é a solitude. E a solitude é uma espécie assim de contrário do que a gente estava falando, né? Traços, gostos, coisas que a gente tem em comum, isso tudo é legal e tal. Mas o realmente importante de partilhar é o seu vazio. E é aquilo que está em você que não tem nada lá. E nesse lugar onde não tem nada lá, é o tipo de solidão que a gente passa a vida fugindo. É o tipo de coisa do qual a gente não quer saber. A gente quer pôr alguma coisa naquilo. A gente quer, assim, quando chega perto desse negócio, vamos assistir um cinema? Que tal um jogo do Santos, hein? E se você não quer mais um baconzitos? Enfim, é uma coisa que a gente não quer saber. É uma das figuras do que o Lacan chamou de castração, né? O Winnicott tem uma observação muito importante sobre um momento em que a criança ela precisa aprender a ficar sozinha. Que é mais ou menos assim, como a gente aprende a dormir, né? Eu vou para a cama, deito, e daí acontece uma coisa que eu vou e eu durmo, né? Vocês falam, é natural. Não é natural, tanto que tem gente que não consegue fazer, ou desaprende, ou que perde essa possibilidade. É um saber que você tem, né? Que você vai e tem gente que sabe fazer isso muito melhor que outros, né? Minha esposa é incrível, você põe ela em qualquer lugar. E é uma habilidade para além e outros que são difíceis, né? A ideia do Winnicott é que essa experiência da solitude ela é proposta num determinado momento na relação da criança com o outro, quando ela descobre algo muito específico sobre o outro, algo que o Freud já tinha tematizado. Quando ela descobre que o outro mente, o outro, você pergunta para ele, até certo momento você acha assim, ele não te fala, mas ele sabe. Ele não te fala, mas é que ele está escondendo alguma coisa. Mas em um determinado momento você saca que o outro mente. E se ele mente, você também pode mentir. E se você também pode mentir, é porque tem algo em você que você pode não saber. Esse negócio que você tem em si, que você pode não saber e que você pode ter uma relação específica com isso que é o que você não sabe em si. Isso é tremendo. Isso quando a criança descobre isso, é como se ela tivesse dado um salto de subjetivação. É como se ela tivesse tido um primeiro vislumbre do que é ser adulto. Tem gente que, justamente nunca faz esse salto porque não consegue ficar sozinho. Ficar sozinho no sentido da solitude. Você vai dizer, não, mas o cara não para, ele só está assim, isolado na casa dele, etc. E o que ele está fazendo lá? É ele e o cobertor, ele e o travesseiro. Não, porque ela me falou, eu vou dizer isso para ela, aquela vez que ela me disse. E é um diálogo infernal, sartriano. Estar sozinho não é estar em solitude. Você consegue solitude, você tem um primeiro passo para dizer o seguinte, e agora conferindo um outro nível de verdade para a tese do Montaigne, né? A pior solidão é a que se vive a dois, mas a melhor também. É aquela que você... Na clínica, a gente tem um momento muito, muito específico, que é quando você tem que sacar que a análise começou. Não é porque a pessoa está vindo, às vezes não vem meses e tal, e não rola, né? Rola outras coisas, é legal e etc., mas não começou um outro negócio que a gente chama de análise.
várias pessoas, vários analistas, cada um tem seu jeito de pensar isso, tem uma batalha teórica em torno, né, quais são os critérios, porque assim, alguns dizem, nessa hora que você vai para o divã, dizem, não, mas não precisa ser assim. O critério que me parece consensual, falando com as pessoas, com os profissionais, é o seguinte, é quando você pode ficar em silêncio com o seu paciente. E o seu paciente pode ficar em silêncio com você. Você pode ficar com a sua solitude. Ninguém vai ter que dizer, e aí, meu caro, o que mais aconteceu na sua vida? E aí, o que você tem para me dizer? Está pensando em mim? Por que está resistindo? Essas bobagens desse tipo. Né? É um silêncio, você vai dizer, esse é um silêncio produtivo. Está acontecendo alguma coisa nesse silêncio. Nem todo silêncio é assim. Tem silêncios desérticos, silêncios opacos. Mas tem silêncios que são silêncios de solitude. Será que foi esse? Quando você está falando do sofrimento como sendo algo Transitivista, né? Eu pensei na palavra empatia, está em moda. Ela pode ser usada também para pensar nesse contágio do sofrimento? Bela colocação. Empatia, né? Empatia foi uma palavra inventada muito recentemente. Em 1873, um alemão chamado Vichat, né, escreveu um opúsculo chamado sobre a experiência estética da forma. Era um trabalho que não era de psicologia, era um trabalho sobre pintura. E ele dizia assim, existe uma relação com a pintura, né, que às vezes acontece e às vezes não acontece, né, e que ele chamou de Einfühlung. Né? Fühlen é sentir, e Einfühlung é sentir um. Okay? Você pode ler, né, uma unidade entre você e o outro, né? É intrincado. O que é esse um que ele está falando? Né? Que a gente sente quando sente essa coisa. Um psicólogo chamado Titchener traduziu essa palavra em alemão para o inglês empathy. Né? E aí a gente começa um diálogo, né, que vai tentar distinguir a simpatia, né, o pathos que cai junto, que cai ao mesmo tempo, da empatia, que é o pathos que cai entre duas pessoas. Né? Então alguém pode ser muito simpático, e isso retoma aquela discussão que a gente estava tendo antes. Né? Gostos comuns. Legal. Né? Assim, tem um jeitão parecido e tal, eu fico com a cara dele. Né? Isso me dá simpatia. Só que isso pode não levar, pode não produzir assim, nenhuma empatia. Né? A gente é um cara simpático, mas não é o cara que eu vou, naquele momento, procurar a solitude e dividir aquele silêncio. Muitas vezes eu vou fazer isso com alguém que eu acho quase que meio antipático. Né? Em geral, os analistas exploram isso ao extremo, né? Vocês não querem ser simpáticos, né? Muitos, né? Antigamente, então, era uma coisa assim que... Bom dia. Tchau. Meses sem uma palavra. Absoluta... Assim, não eram personagens simpáticos, mas que despertavam uma incrível empatia. Até por causa disso. Até para dizer assim... Você não precisamos ter nada em comum, você não precisa torcer pro meu time, não precisa ser da mesma paróquia, não tem a ver com ser assim do mesmo, tem a ver com fazer né? Encontrar um negócio, né? Intimidade e tal. Mas a definição do Vichat sobre a empatia é a seguinte: atribuir a
entes da natureza predicados humanos. Então, olha o que nós estamos falando no começo da empatia. Essa jabuticabeira, é uma jabuticabeira, né, Dani? Ela parece assim uma mãe grávida, né? Ela parece um rebento, alguém, uma parturiente, né? Quer dizer, e no momento em que você faz essa atribuição, você estaria tendo esse momento de produção do empático, né? Tem uma exposição atualmente, começou no Tate Gallery em Londres e agora está, eu acho que ainda está no MAM, que é On Your Shoes. Você pega os sapatos do... Museu da Empatia, isso. Você pega os sapatos do outro, escuta a história do outro e aí vai se produzir uma empatia. Eu fui chamado para discutir esse negócio, eu falei, isso aí não vai dar certo, isso aí vai gerar muita simpatia, mas não é assim, empatia não é assim. Porque empatia não é a projeção geométrica para o lugar do outro. Né? Me colocar no seu lugar, você se coloca no meu lugar. Né? Quando eu digo geométrica, é ponto de vista. Né? Por que não é? Porque ao fazer isso, eu me coloco no seu lugar com a minha cabeça. Eu posso até me transportar, mas eu vou te reduzir a um lugar. Eu vou te reduzir a um lugar que é ciente de si mesmo. E a coisa mais interessante em você, com o perdão da intrusão, é o que você não sabe sobre si. É o que não são os seus pontos de vista. Que não são as suas teses. Não é o seu jeito de dizer sobre si. É a maneira como você se relaciona com o que você não sabe sobre si. Com a sua solitude. Se você afasta, se você amaldiçoa, se você encobre, se você partilha. Tá? Então, a empatia é um percurso que passa assim, tudo bem, se eu não me puser no seu lugar, não vai acontecer nada. Você vai te tratar como um mero estranho e provavelmente projetar em você as coisas que eu não tolero em mim. Né? Que é o que vem acontecendo massivamente. Mas o tratamento para isso não é simplesmente, veja, se coloque no seu lugar, veja como essa pessoa sofre. Se coloque no lugar do outro e tente a aprender como o outro se relaciona com aquilo que ele desconhece. E a relação deste outro com aquilo que ele desconhece, ela te afeta. É o terceiro tempo. Ponto de vista, o que há de inóspito de si a si e como isso volta para mim. Pathos, né? Lembra? Traduziu por empathy. Né? Pathos quer dizer 3 coisas em grego. Paixão, sofrimento, voltamos ao sofrimento, e capacidade de ser afetado. Né? Tem pessoas que são impulsão a pedra. Né? Que conseguem se colocar no lugar do outro e conseguem assim ler como o outro se relaciona com o seu próprio inconsciente, mas isso não me toca. Tem um pouco a ver com o carisma. O carisma é interessante, porque o carisma é uma palavra teológica, né? Tem que ver com um chamado, com um tipo de amor, né? Com a ideia de que você justamente está sendo convocado por algo que você não sabe o que é. Né? Você está sendo possuído por uma coisa que você não sabe onde vai dar. Né? Gostei, porque tem a ver com isso. Né? Você deixar-se afetar por algo que, como o sujeito não sabe sobre si, você também não sabe. Então aquilo vai entrar dentro da sua casa, né? Aquilo vai vir para a sua privacidade, é bom que você deixe aquilo entrar, e daí a gente vai ter o quarto tempo. Né? Que é o que você vai partilhar disso. Dessa viagem que você fez pelo outro. Né? Ponto de vista, sua alteridade, o que você me afetou com isso e agora o que a gente vai fazer com esse negócio. Como eu vou te dizer, como eu vou responder, como eu vou produzir algo, como eu vou
tornar essa que até aqui é uma relação meio bom, eu te amo, você me ama, e tá bom, casamos, o que a gente vai fazer? Vamos conquistar o Alasca, ser campeão do mundo, ganhar a Libertadores, o que nós vamos fazer? Né? Quer dizer, esse quarto tempo ele tem que ver com o que se diz, né? O que se produz a partir da empatia. Porque a maior parte da empatia psicologicamente descrita ela é inútil. Ela é só um sentimento pacificador. É um sentimento assim, olha, agora somos irmãos, aí a gente tem fraternamente sentimentos comuns. Isso é super bacana, mas isso por si só não produz nada. Não? Então, vejam que, concordo contigo, é uma palavra densa, importante, etc., mas bem mais intrincada do que a piedade, né? Do que a compaixão, do que assim, a afetação pelo outro. Que tudo isso tem a ver, tá perto, mas a intimidade que transforma aqueles que estão metidos naquele processo vai além disso. Né? Eu perguntei se o professor aborda a questão do sofrimento amoroso decorrente de separações, nesses tempos rápidos de encontros por meio de aplicativos e tudo mais, em que tem muita gente machucada nisso, eu tenho visto, traumatizada com separações, se sentindo usadas, e entrando numa solidão, e parece que tem uma aceleração dos tempos, né, via aplicativos. Enfim, é uma questão que eu tenho presenciado pessoalmente e com amigos, amigas. Virou uma conversa de botequim, o sofrimento amoroso nesses tempos. Né? Uhum. Olha, ótima colocação. E eu tenho discutido bastante esse livro pelo Brasil, assim, afora. Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Que está exatamente na... cadê? Começar e terminar. É um dos capítulos desse negócio que tem exatamente a ver com o que você está descrevendo, e que são relações que terminam com um clique de deletar o endereço do infeliz, todas as fotos dele no Facebook, todas as ligações as ligações possíveis com o cara, e fazer um negócio tipo guerra limpa, sem resíduo, né? Sem resto, né? Isso traz um tipo novo de patologia do luto, né? Porque pense que estar com alguém é uma aventura que começa necessariamente com palavras. Você diz, vamos lá, gosto de você, te amo, e etc. E que, portanto, deve ser encerrado com palavras, não com um perdido. Sabe quem é um perdido? É o cara que ela entra num limbo e que ele se torna incomunicável e você não sabe por onde montar aquilo que é absolutamente essencial para o processo de separação, né? Que é a separação simbólica, e que, no fundo, a intimidade que a gente está falando é um processo dependente e condicionado pela possibilidade das pessoas se separarem. E não se separem só de si, do outro, separar de si. Né? O que acontece quando a gente industrializa a separação? Porque é isso que está acontecendo. É um junk food, é um junk separation. Né? Você drive-thru, aperta os botões e aquela pessoa ela se desintegra da sua vida. Né? Você pula um momento fundamental de um processo de luto, que é realizar a perda. A pessoa morreu. São 3 tempos. O primeiro é dar-se conta de que isso aconteceu mesmo. O segundo momento é comparar os traços e investigar o que foi que eu perdi naquilo que eu perdi, naquele que eu perdi.
E o terceiro é, depois desse trabalho de comparação, de dizer, oh, isso tem em outro, isso não tem e tal, você constrói uma espécie de resíduo bem pequeno, né, que se integra ao seu eu, que faz parte do seu eu, e você leva dali para frente para a viagem que vai vir. Então, veja só que interessante. O luto, ele é um processo meio canibal. Ele é um processo em que você pega o outro, põe o outro dentro de si, comprime, digere o outro, até que ele faz parte de você. E quando ele faz mais parte de você, que você se separa dele. Nesse trabalho de separação, a gente tem dois polos, né? O polo da vergonha e o polo da culpa. Que é assim, o polo da vergonha é o que é que eu fiz que ele não me amou o suficiente, ou ela não me amou o suficiente. E o polo da culpa é, bom, o que foi que eu fiz que eu não amei ele o suficiente. E daí ela foi embora. Tá? Um polo é, vamos dizer assim, a tua relação ativa com a perda, o outro é a tua relação passiva com a perda. Tem os dois. Né? Esse trabalho de ir dizendo, não, mas foi ele, não, mas fui eu, não, mas foi ele, não, mas fui eu, ele vai compactando a coisa até que você sai da história. Mas, e a expressão é do Freud, você sai mais rico. Você pegou uma coisa, você levou uma coisa. Isso vale para casamentos de 50 anos, namoros de 20, aventuras de verão, o que você quiser pôr na sua vida. Não? Bom, o que acontece quando desfazimento digital de relações? Não aconteceu. Não houve, nem começamos. Por quê? Não há nenhum resíduo, não tem fotos, não tem marcas, não tem nada que grude em mim. E se grudar, eu vou me anestesiar ou eu vou fazer um esforço violento para dizer que essa pessoa não me afeta mais e provavelmente vou tentar substituí-la por outro. Com um pouco de jeito e a tecnologia a favor, você consegue. Só que você consegue e isso deixa o que em você? Um sentimento não de que você ficou mais rico, você ficou mais pobre. Porque algo seu foi embora com outro, ele não te deixou nada. E por quê? Porque você quis assim. Você está dizendo, eu não preciso de você. Eu sou muito mais feliz sem você. E você dane, porque você não importa. Porque, ou seja, você destrói a relação sem propriamente incorporá-la. Isto gera exatamente o que você está dizendo. Você faz umas 4, 5 dessas e, de repente, você tomado por uma espécie de ressentimento, de mágoa, de raiva, que você diz, não, mas não é possível, como é que... vou me demitir de estar com qualquer outro. E você diz, por que veio isso? Porque você teve 3 ou 4 desencontros amorosos? Não foi por isso. Foi porque você lidou com esses 3 ou 4 desencontros amorosos se empobrecendo. E agora você está dizendo assim, não quero mais, porque não aguento mais desta maneira. Né? Bom, quando a gente patologiza o luto, quando a gente acha que o bom mesmo é não se deixar afetar pelo outro. Né? Quanto mais indiferente eu for, mais eu estou por cima e mais o outro está por baixo. Que é uma lógica bem pesada essa, né? Quer dizer, que dificulta muito o início das relações amorosas. Quem precisa mais de quem? Quem liga antes? Cara, os dois ali no telefone. Vai ligar ele liga, não, eu ligo, ele liga, ele, perdeu, ligou, caiu, porque agora você que quer, eu não quero, bom, isso é uma pasteurização da
não compartilhamento, né? Seria uma espécie de ato masturbatório, freudianamente falando? Tem gente que lê assim, essa é a tese do Christopher Lasch, né? Um texto da década de 70, se não me engano, 78, quando ele lançou o Cultura do Narcisismo, né? E eu não sou muito simpático a essa ideia, porque eu acho que a gente está sobrecarregando a noção de narcisismo com coisas que são aparentadas ao narcisismo. Por exemplo, quando você fala em Facebook, muita gente diz, não, mas isso é um templo do narcisismo. Depende como você usa, né? Porque pode ser um templo da articulação de demandas, né? Pode ser um templo da articulação da criação de fantasias, pode ser um lugar para a produção de memórias simbólicas. Vamos dizer assim, o meio ele é relativamente dependente do que você faz, né? Mas diria assim, imagine que a teoria da subjetivação no Lacan, ela depende de um eixo que é vamos chamar assim, um eixo narcísico, né, em que eu me coloco para ser olhado pelo outro, que vai me tomar então como aquele pedaço de imagem que falta para ele e que produz isso que o Freud chamava de Verliebtheit, né, de uma unidade amorosa, né? Então eu me sinto sendo amado pelo outro como eu amaria a mim mesmo. Isso forma uma espécie de 8, né, que faz uma função assim narcísica, né? Esse é um tipo de e que tem que ver com a realização do valor simbólico de uma imagem. Só que tem um segundo eixo, vamos dizer assim, esse é um eixo assim, horizontal, tem um segundo eixo, onde aí sim se trata da empatia, né? E que não opõe o eu ao outro, mas opõe o ao fragmento. Opõe o eu a vamos dizer assim, uma esquizoidia, né? A um estado de disjunção e não de divisão subjetiva, né? Essa fragmentação aparece lá no texto do Estágio do Espelho, quando o Lacan escreve, e quando a gente tem um sentimento de que a minha imagem foi reconhecida, a gente tem um gozo de Aha-Erlebnis, um gozo de uma vivência de satisfação, né? Então, veja, o narcisismo, ele compreende essa, assim, você me reconhece, eu te reconheço, mas ele compreende um instante em que eu posso contar por em que eu posso dizer, opa, outro mais outra vez, né? E que tem que ver com uma certa lógica da repetição, que tem a ver com o trauma, que tem que ver com você ter experiências de gozo, né? Quando você lembra, né, que o Lacan tem essa saída, não há relação sexual, né? N'y a pas de rapport sexuel, né? Ele está falando especificamente de uma conjunção no plano do gozo, não no plano do narcisismo, né? No plano do narcisismo, você cria unidades as mais loucas e mais cabulosas. O que ele está dizendo é que, e é uma das teses mais difíceis de entender, que tem ligação com isso, que é o signo de amor, né? Portanto, o narcisismo, né? Ele não simboliza o gozo do outro, né? Ou seja, o signo de amor não tem nada a ver com a satisfação do outro. Que nossas mães não conseguem, desculpa, mas as mães de Facebook, as mães de WhatsApp, que se juntam para malhar o filho do vizinho, não conseguem assimilar essa ideia de que se eu te amo, eu tenho que te satisfazer. O signo do meu amor por você é que eu te dou objetos com os quais você goza, você se satisfaz. O que o Lacan está dizendo é, isto não. Este é o grande equívoco, esta é a grande ilusão neurótica, de que você
produz mais amor produzindo mais satisfação. Não tem a ver. E não quer dizer que produzindo insatisfação você vai produzir mais amor. O que ela diz é que não tem a ver, gente. Alô? Vocês têm essa mania de achar que um dá no outro, mas o um não dá no outro e o outro não dá no um. Que são coisas... E a gente não gosta disso. A gente tem uma... E voltando na tua questão, a gente tem uma esperança, e cada vez mais assim onipotente, de que o amor pode, de que o amor salva, de que o amor, e se deu errado é porque você não amou o suficiente. E se você amar, vai terminar tudo bem. E mais amor. E a receita universal é mais amor. E o amor marca as pessoas. O amor envenena. Não porque ele intrinsecamente seja venenoso, mas ser exposto nesse lugar, ele não presta. O amor, ele é um efeito, uma tese muito forte do Lacan, ele é um efeito, ele é uma espécie de substância intermediária para que a gente sobreviva ao fato de que o desejo não anda junto com o gozo, que o gozo não faz um e que o desejo e o gozo não se casam. Bom, então tem que casar por amor. Tem que casar por amor, porque se for nos dois, não vai dar. Entende? Se for para imaginar que faz um com esses dois. Ficou muito complicado, né? Não. Tá. 10 minutos, tá? 10 minutos. Tá, aqui. Sim. Mas eu acho que tem muitos motivos para ser otimista, sim. Tô falando de literatura, tô falando de cinema, por exemplo, Sofia Coppola. Né? Sofia Coppola tem filmes muito interessantes sobre, no meio daquela bagunça toda, aquele narcisismo todo, ela consegue localizar formas e contar, né? Formas de estar com o outro, Lost in Translation. Que representam bem uma das teses do livro, né? Que é mais ou menos a seguinte: até um dado momento a gente tinha uma política de sofrimento que dizia para a gente assim: olha, com o que a gente sofre? A gente sofre com excesso das experiências improdutivas de determinação. Excesso, né? De experiências que a gente se cria, né, improdutivas, de determinação. Os condomínios a lógica de condomínio é um exemplo básico para isso. Né? Quer dizer, uma vida regulada, planejada, controlada, onde está tudo no seu lugar e etc. E daí o que a gente quer? Quer liberdade. Bom, mas quer liberdade, imagina que o amor é essa experiência de liberdade. Olha que loucura, achar que o amor é a liberdade. Nada menos livre do que o amor. Quando você ama alguém, você está de joelhos. Né? Bom, experiências improdutivas de determinação simbólica. Né? A partir de um dado momento, e a psicanálise acompanhou isso, não é que essa maneira de sofrer ela fosse aposentada, não existe mais, mas ela foi gradualmente se batizando com uma outra forma de sofrer que está baseada no seguinte: no déficit, ou seja, na raridade de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, nosso problema não é mais... Nossa narrativa de sofrimento não está mais baseada em puxa, eu queria tanto e não posso, porque papai não deixa, porque eu não tenho os meios, porque alguma coisa divina está impedindo que eu realize isso, porque tem algo que é a lei que fala que não. Né? Sim, a lei continua falando que não, mas a gente não sofre mais com assim, gente que não está deixando você fazer o que você quer. Se você não consegue fazer o que você quer, é porque você não tem os dotes, não tem o talento, não se dedicou. Isso é próprio do neoliberalismo, né? Uma individualização do sucesso e do fracasso. Né? Portanto, uma suspensão desse outro que eu te dizia, isto não pode. Né?
Na medida que isso vai se enfraquecendo, a gente vai vivendo experiências de sofrimento que são, por um outro lado, mais livres. Né? Você está, assim, excessivamente livre. E excessivamente livre, então, produzindo para nossos horizontes de vida uma indeterminação jamais vista. Não sei se vocês têm essa noção, assim, eu sou um pouco mais velha aqui do que a maior parte, mas essa ideia de você morar num outro país era um negócio para viajante louco, ou então refugiado de guerra. Porque ir para um outro país era caríssimo. Viajar, então, a ideia de que eu posso estudar fora, de que morar aqui ou na Austrália ou na Nova Zelândia é uma questão de gosto, isso era totalmente assim impensável há 30 anos. A ideia de que você pode ter 2, 3 carreiras na sua vida, você fez isso, não deu certo, ou deu certo, agora eu quero fazer outra coisa. Daí vou fazer outra coisa. Daí chega na terceira idade, eu vou fazer outra coisa, vou inventar uma outra vida. Totalmente assim, impensável há 30 anos. 30 anos. Não é que não tinha gente que fazia, tinha. Mas agora essa é uma alternativa aberta para qualquer um. Tá fácil, prático e à mão. Né? Então, o que a gente tem? Um horizonte para as nossas formas de vida regulado pela indeterminação. Né? Só que o que acontece? Quais dessas indeterminações são realmente produtivas? Poucas. Muito poucas. A intimidade é um nome, é uma dessas experiências produtivas de indeterminação. Intimidade lembra? É a velha senhora que sabe-se lá de onde surgiu, que te diz uma coisa que pode ser um truque, um golpe, mas você vai assim mesmo. Experiência de altíssima indeterminação. Você pode dizer, puxa, mas eu posso mudar de gênero, eu posso fazer implantes, próteses, órteses, eu posso mudar de casamento 3, 4, 5 vezes, eu posso variar a paisagem do meu ambiente externo, interno, quimicamente, sei lá, drogas, que eu posso me criar um alquimismo mental, biopsicossocial e etc. Você tem uma abertura para a indeterminação absolutamente nova, mas muito poucas dessas experiências, raras, a gente diz são realmente produtivas. E daí eu sofro com a raridade disso. Né? Então, Verônica Stiegel, não sei quem conhece essa, ganhou agora o Jabuti, foi hoje, está sendo hoje a entrega do Jabuti, pode ser que ela tenha ganho o Jabutizão, o grandão, né? É uma escritora brasileira notável, né? Por exemplo, para te dar a ideia do que é um sofrimento produtivo de indeterminação. É um casal que está na varanda de um prédio e daí o cara vai e pula. E daí a mulher olha para o marido, você supõe que é o marido, amante, sei lá, companheiro, e daí ela vê um Fusca passando. E daí ela se diz assim, atrás de um Fusca sempre vem outro Fusca. E daí ela pula também. E daí você diz, caramba, o que vai acontecer? Os dois estão lá, embaixo, esbugalhados, um olha para o outro. E daí ele fala para ela, sabe o que, querida? E ela responde, sei. Depois de um Fusca, vem sempre outro Fusca. Quer dizer, é um conto macabro em que você tem uma forma de amar que está absoluta e radicalmente baseada na indeterminação, né? Que é a graça de toda a história. Né? Compare isso com o romance romântico, em que eu tenho as razões para te amar e eu nunca vou me separar de você, prometo para todo sempre, a gente sabe como vai terminar a história e tal. É um conto sobre isso, sobre a indeterminação da vida, da morte, do amor, do sofrimento.